Olá, gente! Finalmente o exercício 4 da provinha. Seguinte, esse exercício é um dos motivos pelos quais eu achei por bem fazer essas aulas extras, junto com o exercício 2. Por quê? Porque não teve muitos exercícios, na verdade eu não me lembro de nenhum exercício mesmo na lista de apoio, que fizesse interpretação de um gráfico de velocidade em função do tempo. Então, é muito importante esse tipo de exercício, interpretação de gráficos. Pois bem, primeiro passo. Vocês precisam identificar que tipo de gráfico é, porque eu poderia ter um gráfico da posição em função do tempo, da aceleração em função do tempo, e, como nesse caso, da velocidade em função do tempo. Então é preciso vocês entenderem que, obviamente, um gráfico ele é formado, neste caso, como é um gráfico bidimensional, ele é formado por dois eixos, cada eixo está representando uma grandeza. Temos o eixo X com a grandeza tempo e o eixo Y com a grandeza velocidade. Então, para cada valor de tempo, como a velocidade está em função do tempo, para cada valor de tempo eu vou ter uma velocidade. Percebam que a velocidade ela pode assumir o mesmo valor várias vezes, né? para vários valores de t. Só que o tempo ele nunca volta atrás, a gente nunca tem dois valores de tempo. Por quê? Porque esse valor, né, essa grandeza, é a minha variável independente. O tempo não depende de nada, né? Pelo menos, novamente, na situação que a gente está. Né? A gente sabe que isso não é muito verdade para a física mais avançada. Mas beleza. O tempo não depende da velocidade, é a velocidade que depende do tempo. Então, o tempo é uma variável independente. Eu não coloquei os valores que estão no diagrama do exercício para não deixar o desenho poluído, né? Para eu poder explicar um pouco melhor. Então, para cada valor de tempo, eu vou ter um valor de velocidade. É claro que a velocidade do objeto vai depender do que eu quero, né? Se eu estiver dirigindo um carro, obviamente, a velocidade do carro vai depender da minha vontade ou de acordo com a legislação local. Mas, principalmente, a velocidade que eu quero. Eu posso impor o carro dentro de alguns limites, a velocidade que eu quiser. Então, vamos começar partindo do zero. Para o tempo igual a zero, que está bem aqui na origem do meu gráfico, a velocidade era zero. Então, eu posso dizer que o meu carro, a minha partícula, daqui ele fala um corpo qualquer, ele parte da velocidade zero. Então, para t igual a zero, a velocidade é igual a zero. Ou ainda, como a velocidade está em função do tempo, a velocidade v de t para t igual a zero é igual a zero. Então, partindo do instante zero, eu vou acelerando, eu acelero a minha partícula, o meu carro, de uma maneira uniforme, por isso que é uma reta. Então, aqui a aceleração é constante. Eu posso determinar essa aceleração. Se fosse algo que não uma reta, então quer dizer que eu poderia ter um movimento variado, né? A aceleração ela não é constante. Quando chega nesse ponto, nesse tempo, né, decorrido, a velocidade ela fica constante, ou seja, ela não se altera ao longo do tempo. O tempo vai correndo, só que a velocidade
ela não se altera. Então a gente diz que a velocidade nesse intervalo ela é constante. Quando chega nesse tempo decorrido, né, que o diagrama está em 50 segundos, então após 50 segundos decorridos do início do movimento, a velocidade começa a cair em relação ao tempo. Então a gente tem uma desaceleração. Quando chega neste instante 70 segundos, a velocidade é nula. Percebam, a projeção, né, do meu eixo da velocidade deste ponto é zero. Então a velocidade nesse ponto é nula. Só que o objeto para? Não, porque ele não fica nessa velocidade. A gente poderia dizer que ele tem uma velocidade nula, que ele está parado num período infinitesimal, porque ele continua desacelerando. A partir desse ponto, a velocidade é negativa. Lembre-se, daqui para cima é positivo, daqui para baixo é negativo. Então, quer dizer que o meu objeto ele estava num percurso. Então, imagina que esse é um percurso. Esse é o meu objeto, um carrinho, por exemplo. Ele foi seguindo esse percurso, né, decorrendo o tempo. Aí, quando chegou neste instante, a velocidade dele se tornou zero. Né? Ele ficou, como eu falei, num instante muito pequeno, a velocidade dele ficou zero. E aí, a velocidade se tornou negativa. Por quê? Porque o deslocamento dele começou a ser negativo. Tudo bem? E aí, o gráfico para neste instante t igual a 100 segundos decorridos. Isso significa que o carro parou? Não. Isso significa que o carro continuou em movimento? Também não pode dizer. O gráfico simplesmente para aqui. Ele não dá uma continuação. O que aconteceu aqui foi que quem estava medindo o tempo, né, no cronômetro, ou quem estava estudando o movimento desse carro, simplesmente parou de estudar. A partir desse instante, a gente não pode fazer nenhuma afirmação com o que está acontecendo com o sistema. Por quê? Se o carro tivesse parado, ele deveria medir um momento, né, continuar medindo a velocidade, e a partir daqui, né, a velocidade volta a ser zero, e aqui ficaria indefinidamente. Então teria que estender esse gráfico até o infinito. Se a velocidade continuasse constante, né, o valor da velocidade aqui é menos 10 metros por segundo, quer dizer que esse objeto iria infinitamente para valores de deslocamento negativos, né, iria nessa direção. Então, novamente, o gráfico, né, esse eixo de tempo, teria que se estender até o infinito. Mas o exercício, o diagrama apresentado pelo exercício, não faz uma coisa nem outra. Ele simplesmente chega ele chega em 100 segundos e para de medir. Então, a partir de 100 segundos, a gente não faz a menor ideia e não pode fazer nenhum tipo de afirmação com o que está acontecendo. A gente só pode estudar o movimento dentro desse intervalo de tempo, de 0 até 100 segundos. E só. Beleza. Como eu estava falando, se a velocidade ficou negativa, é por um bom motivo. Velocidade menor do que zero. A velocidade ela é normalmente dada pela variação da posição ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo decorrido. O tempo nunca é negativo. Isso é uma coisa que vocês precisam aprender desde já, principalmente para Física 2. O tempo nunca é negativo. A gente não consegue voltar no tempo. Então, por isso que esses tipos de gráfico, que tem no eixo X o tempo, eles nunca fazem um estudo, né, antes do tempo igual a zero.
porque a gente não sabe o que aconteceu antes do tempo começar a ser medido. É um conceito bastante importante. Então, se a velocidade é negativa, e o tempo nunca pode ser negativo, né, o intervalo de tempo decorrido nunca pode ser negativo, então quer dizer que o deslocamento é negativo. Então, se a velocidade é negativa, consequentemente, ou portanto, quer dizer que o deslocamento é negativo. E por que isso é importante? Porque isso significa justamente o que eu apresentei aqui em cima. O objeto estava se deslocando em uma determinada direção e sentido. Teve um momento que ele desacelerou, né? A velocidade foi diminuindo, até um instante que a velocidade se tornou nula. E a partir desse tempo, ele inverteu o deslocamento dele. Estava tendo um deslocamento positivo e a partir desse instante ele começou a ter um deslocamento negativo. Então percebam que um gráfico simples ele consegue ser interpretado de uma maneira bastante complexa, né? Você pode tirar várias conclusões a partir de um gráfico relativamente simples. E muitas dessas conclusões elas não são exatamente intuitivas, né? Vocês precisam ter uma certa experiência de interpretação para conseguir tirar essas informações. Então, quanto mais exercícios vocês fizerem, maior vai ser a experiência de vocês. Então, maior vai ser a astúcia de vocês para resolver exercícios desse tipo. E como não teve nenhum ao longo do bimestre, então seria meio injusto mandar vocês para a prova sem uma explicação um pouco mais detalhada desse tipo de exercício. Então vamos voltar um pouco para o exercício. Ele diz que a velocidade, que ele chama aqui de VA, neste ponto, é igual a 20 metros por segundo. E como, em relação ao eixo da velocidade, não tem um ponto mais alto do que este, então a gente pode dizer que a velocidade máxima que o objeto alcançou durante o percurso foi de 20 metros por segundo. O exercício também fala que este ponto, que a gente chama de VB, é igual a menos 10. Então significa que a menor velocidade do objeto foi de menos 10 metros por segundo. Novamente, o menos, já que a velocidade é uma grandeza vetorial, o menos significa justamente que o deslocamento dele foi negativo. Legal? Não é porque ele deu marcha ré. Não significa exatamente que ele deu marcha ré. Ele pode ter pego um retorno numa estrada e ter voltado pela estrada que eu estava considerando como sendo o meu percurso. No item A, ele pergunta qual é a distância total percorrida pelo corpo em metros. Bom, normalmente se faz o contrário, né? Se pergunta qual é o deslocamento e depois qual é a distância total. Por quê? Quando ele pergunta qual é a distância total, ele quer saber qual seria o valor que estaria marcando no odômetro do carro. Por exemplo, se aqui o odômetro tivesse zerado, quando ele chegasse 100 segundos, né, que foi o limite do tempo marcado, qual seria o valor do odômetro? Então, eu teria que determinar primeiro esse deslocamento e depois esse deslocamento. E, neste caso, eu não poderia me preocupar com o sinal. Porque seria a distância de física, não seria exatamente o deslocamento. O deslocamento, propriamente dito, ele é determinado pela posição
final menos a posição inicial. Sendo que esses valores eles estão relacionados a um ponto de referência. Se a posição inicial é igual à posição de referência, então a posição inicial normalmente é 0. E a posição final é a distância física entre a posição final e a posição final, a posição inicial. E aí que seria o problema. Se eu considerasse que essa aqui é minha posição final e fizesse posição final menos a posição inicial, o que eu teria seria essa distância aqui. Então tomem cuidado com isso. Quando ele pede distância total, percurso total, ou muitas vezes qual a distância percorrida, quer dizer justamente a distância física total, quanto ele teria marcado no odômetro se fosse um carro, que é diferente de deslocamento. Então tá, como a gente calcula isso? De uma maneira bem prática, usando o gráfico, e até um pouco da fórmula, né? Bom, a velocidade é normalmente calculada pelo deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Se a gente quer saber um deslocamento, a gente faz a velocidade vezes o intervalo de tempo. Agora, peguem essa relação e joguem aqui no gráfico. Se eu fizer a velocidade vezes o intervalo de tempo, o que eu vou ter é justamente a área de um quadrado. Ups. Então aqui estaria a minha velocidade, aqui estaria meu intervalo de tempo. Se eu simplesmente multiplicar um valor de velocidade por um valor de intervalo de tempo, o que eu vou estar calculando graficamente é a área de um quadrado, que é base vezes altura. Né? A área de melhor dizendo, uma área de um retângulo, base vezes altura. Então eu posso aplicar esse conhecimento geométrico nesse gráfico de uma variação de grandezas físicas. É claro que eu vou ter que me ater a algumas condições de contorno, algumas condições reais. Bom, eu sei que eu posso determinar o deslocamento pela área. Graficamente falando, o deslocamento será esta área. Lembrando que como eu estou falando de deslocamento percurso total, eu vou ter um deslocamento positivo e um deslocamento negativo. Mas como eu estou falando de percurso total, eu vou somar essas áreas. Não importa se essa área ela é negativa. Percebam que isso aqui é um trapézio. Vocês podem não lembrar muito bem de como calcula a área de um trapézio, mas aí a gente pode simplificar esse trapézio como sendo a soma de um retângulo, esse retângulo, mais a área de dois triângulos. E vocês devem lembrar, né, que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então eu tenho esse triângulo para calcular essa área. Tenho esse triângulo, mais esse retângulo, mais esse triângulo. Então vamos calcular essa primeira área, onde é S1. O primeiro triângulo ele vai ser dado pelos limites físicos, né, que o gráfico está apresentando. A base desse triângulo vai ser 20. A
altura vai ser 20. Eu tenho que dividir por 2. Base vezes altura dividido por 2. Mais a área do retângulo. Esse retângulo ele vai de t igual a 20 até t igual a 50. Certo? De 20 a 50. Vocês precisam prestar bastante atenção no gráfico para perceber quais são os limites. Então, de 30 a 50, se eu fizer 50 menos 20, quer dizer que a base desse retângulo é igual a 30 vezes. A altura vai ser 20, mais a área desse outro triângulo. Esse triângulo ele é semelhante a esse primeiro. 20 vezes 20 dividido por 2. S1 será, portanto, 20 vezes 20, 400. 400 dividido por 2, 200. Mais 30 vezes 20, 600. Mais. Lembra que é o mesmo triângulo, então vai dar a mesma área. Então, essa área vai ser igual ao meu deslocamento positivo. Vai ser 200 mais 600, 800, 800 mais 200, 1000. E aqui um outro ponto importante. Unidade. Como estou em metros por segundo e segundo, então, logicamente, a unidade de deslocamento, de acordo com os dados obtidos desse gráfico, será em metro. Então, o deslocamento positivo foi igual a 1000 metros. Agora eu vou calcular o deslocamento negativo. Vou chamar de S2. Novamente eu posso simplificar essa figura, essa área, por um triângulo, cuja base vai ser 10, porque aqui, deste ponto até este ponto, que determina a base do meu triângulo, tem um intervalo de 10 segundos. Então 10 vezes 10, que daqui até aqui eu tenho 10 metros por segundo, que vai ser a altura do meu triângulo, dividido por 2, mais este retângulo. A base desse retângulo ela vai de 80 segundos até 100 segundos. Então 20 vezes 10. Novamente, a altura é 10. Ops. É retângulo, então não divide por 2. Esse 2 será 10 vezes 10, 100. 100 dividido por 2, 50. Então 50 mais 20 vezes 10, 200. 250 metros. Então, meu deslocamento negativo, né, que a velocidade se torna negativa porque o deslocamento era negativo, é igual a 250 metros. Novamente, torno a falar que não estou me preocupando com o sinal, porque senão essa velocidade aqui já seria negativa e aqui eu teria o deslocamento negativo. Mas a gente pode deixar o sinal, por enquanto, parado. Então, o percurso total vai ser justamente 1000, que vai ser o deslocamento positivo, mais 250 do deslocamento negativo. Quer dizer que partindo de um ponto zero, o carrinho ele avançou 1000 metros, fez a meia volta, pegou um retorno e retornou 250 metros. Então vamos supondo que ele saiu de casa e queria ir no McDonald's.
Só que a maneira mais rápida era seguir numa rodovia e pegar o primeiro retorno para ir para o McDonald's. Não tinha como ir direto, não tinha como ir pela contramão, não tinha como pegar nenhum outro percurso mais rápido. Muitas vezes isso compensa, vocês devem saber, porque a velocidade na rodovia é maior. Então ele poderia fazer isso numa velocidade maior. Então foi isso que aconteceu. Ele avançou até um retorno para chegar numa posição de interesse, né, algum local de interesse. Então, o tanto que ele rodou, né, estaria marcado no odômetro, é essa distância mais essa distância. No item C desse mesmo exercício, ele diz que, considerando que o corpo saiu de um ponto, da origem, e se deslocou somente em uma mesma linha reta, adotando que o deslocamento positivo foi para a direita e o negativo foi para a esquerda, que é justamente o que a gente fez aqui, qual é a posição final do corpo em relação à origem em metros? Agora o que ele quer saber é justamente o deslocamento. Qual é a distância entre a posição final, que é essa, e a posição inicial, que é essa. Então percebam que se daqui até aqui tem 1000 metros e daqui até aqui tem 250 metros, quer dizer que daqui até aqui seria 1000 menos essa distância, que é 250. Consequentemente, daqui até aqui seria 750 metros. Tudo bem? Esse item é fácil de resolver por quê? Porque a origem ela coincide com a posição inicial. Digo, a origem, o ponto de referência. Então, se eu fosse calcular realmente o deslocamento, posição final menos posição inicial, deslocamento. A posição final está a 750 metros da origem. A posição inicial está a 0 metros da origem. Consequentemente, o deslocamento, 750 metros. Tudo bem? Agora, retornando ao item B, que a gente passou por cima. A maior desaceleração ocorre em qual intervalo? Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, né, com relação à desaceleração, é só fazer um estudo de cada um dos itens. Acaba sendo mais rápido do que tentar resolver matematicamente numa prova, né, que o tempo às vezes se torna meio raro, ainda mais para o pessoal que vai fazer 3 provas no mesmo dia. No item 1, ele fala que a maior desaceleração ocorre no intervalo de 0 a 20 segundos. É errado. Por quê? O que acontece aqui é uma aceleração. A taxa de variação da velocidade em relação ao tempo ela é positiva. Quer dizer que a velocidade, né, considerando esse intervalo, a velocidade final é maior do que a velocidade inicial. Então a variação, a taxa da variação da velocidade ou aceleração é positiva. Então não ocorre uma desaceleração aqui. No item 2, de 20 a 50 segundos, quer dizer, daqui até aqui. Aqui não ocorre nem aceleração, nem desaceleração, porque a velocidade é constante. Ou seja, a taxa de variação da velocidade em função do tempo é igual a 0. A velocidade final, nesse intervalo, é igual à velocidade inicial. No item 3, ele diz que a maior desaceleração acontece no intervalo entre 50 segundos, que seria aqui, e 80 segundos, que é aqui. Bom, por enquanto está correto. Por quê? A velocidade realmente diminui.
A aceleração é a variação da velocidade num determinado intervalo de tempo. Se a gente pegar... Bom, vamos definir o que é variação. Variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. O intervalo de tempo é tempo final menos tempo inicial. A aceleração será, portanto, velocidade final. Ela é dada menos 10 metros por segundo. Lembre-se, aqui velocidade é negativa. Menos velocidade inicial. Neste intervalo que a gente está estudando, a velocidade inicial seria essa daqui, que é igual a 20 metros por segundo, dividido por tempo final. Tempo final, no intervalo que a gente está estudando, é 80 segundos. Menos tempo inicial, 50 segundos. Menos 10 menos 20 é igual a menos 30. 80 menos 50 é igual a 30. Logo, a aceleração será menos 1 metro por segundo ao quadrado. Então, por enquanto, é a opção que está correta. E no item 4, finalizando, ele diz que a maior desaceleração acontece no intervalo de 80 a 100 segundos. Também não é verdade, porque de 80 a 100 segundos a velocidade é constante. Agora eu estou pensando, eu espero que não seja uma pegadinha, mas tem a ver com semânticas também. Quando você diz a maior desaceleração, ele pode ter feito um jogo de palavras. Vamos considerar o seguinte, se eu falasse a maior aceleração, onde acontece a maior aceleração? É aqui. E onde é a menor aceleração? Aqui, porque é uma aceleração negativa. Agora, quando ele fala a maior desaceleração, é como se ele estivesse usando duas negativas. Eu espero que não confunda. Quando eu falo desaceleração, já induz um valor negativo. Aí, quando eu falo a maior desaceleração, quer dizer, é o valor mais positivo ou o valor mais negativo? Isso é meio engraçado, eu espero que não seja uma pegadinha, porque até eu teria me confundido nessa. Eu só estou falando isso para depois o gabarito aparecer com uma outra resposta e vocês acharem que eu não tinha percebido isso, mas novamente a gente entra naquela questão do tutor ou do professor que quis fazer a prova, né? Que fez a prova. Será que ele queria pegar o pessoal nessa semântica, né? A maior desaceleração, ela tem um sentido meio dúbio aí. Né? Para quem fez essa prova, pode até se dar bem, porque acaba que duas alternativas aí podem ser consideradas corretas. Né? Entre várias pegadinhas, não seria a primeira da Univesp. Então, beleza, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa questão do gráfico. Muito importante entender e interpretar gráfico. Percebam que pode ter várias interpretações se vocês não tomarem cuidado e acabar como nesse exercício, no item B, tendo um sentido meio dúbio. Legal? Bom, ainda tenciono fazer mais um vídeo, né, que eu vou comentar sobre o formulário, beleza? Então, até o próximo vídeo, gente.